19, verso 25, verso 26 de Jó, Jó diz: eu sei que o meu Redentor vive, e que se há de se levantar na terra, e depois da minha pele ser consumida, ainda em minha carne eu verei a Deus. Sabe onde que isso vai se cumprir? No verso 4 do capítulo 22 de Apocalipse. Jó, uma igreja estará de frente a frente com Cristo e com Deus. Agora, o que me chama a minha atenção, eu vou falar hoje um pouquinho do juízo final. Quando falamos de juízo final, eu já começo até me lagrimar, porque não vai ser fácil o juízo final. Salmo 89, verso 48 está escrito: há quem viva que não morra? Uma pergunta. Ou quem livra a sua alma do poder do mundo invisível? O mundo visível é esse mundo que nós vivemos. Sabemos que bilhões e bilhões e bilhões de seres humanos morreram, mas aonde é que eles estão? Salmo de número 9, verso 17 está escrito: os ímpios serão lançados no inferno, e todas as nações que esqueceram de Deus. Bilhões e bilhões e bilhões de seres humanos morreram, partiram deste mundo. Mas, para se cumprir a Bíblia Sagrada, no capítulo 5, verso 5 de Provérbio, o sábio Salomão, na sua sabedoria, deixou escrito: os seus passos, os seus pés caminham na morte, e os seus passos afirmam-se no inferno. Veja que a Bíblia está nos respaldando categoricamente que o inferno ele existe. Capítulo 14 e verso 15 do livro do profeta Isaías: o mais profundo do abismo, o inferno. Lá estão esses bilhões e bilhões de seres humanos que, a partir deste mundo, lá estão nas suas almas no inferno. O sábio Salomão ainda ele continua na sua sabedoria no verso 18, no capítulo 9 de Provérbio: eles não sabem que ali estão os mortos. Aonde estão os mortos hoje? No sepulcro. Aonde estão os mortos? No pau da terra, seu corpo. Aonde estão os mortos? No cemitério. Aonde estão os mortos? As suas foi cremado e o seu, a cinza jogada no mar. Você já vai entender que até o mar vai tirar os mortos que lá estão. Esses bilhões de seres humanos que morreram, eles não se prepararam para se cumprir o verso 24 do capítulo 15 de Provérbio: para o sábio o caminho da vida é para cima. Milhões, eu vou colocar bilhões, vou colocar bilhões de irmão e irmã foram sábios aqui nessa vida, sabiamente lutaram, perseveraram para se cumprir o verso 10 capítulo 2 de Apocalipse, a parte meia do versículo. Foram fiéis até a morte. A morte chegou para ele, a morte chegou para ela, mas na sua sabedoria, ele lutou aqui com o corpo. A sua alma não está no inferno, mas está descansando no paraíso. Os demais, a partir do versículo 24 do capítulo 15 de Provérbio, desviou-se do inferno que é embaixo. Agora, quem livra o homem? Quem livra a mulher? Quem livra a criatura humana do inferno? O próprio Senhor Jesus Cristo. Por quê? Se você pegar de Malaquias, voltando para Gênesis, são 3 homens que biblicamente, durante a lei,
Tirando esses 3 homens, os demais, todos foram para o inferno. Como na lei, ninguém se salvava, porque o paraíso ainda não estava aberto. Na lei, Jesus Cristo não tinha vindo perante a dispensação profética, mas na lei escapou Moisés, Elias e Enoque. Moisés morreu, foi sepultado, mas vem arcanjo Miguel, pega seu corpo e leva para onde? Para o céu. Isso mostra que o seu corpo não se decompôs. Então Moisés, Elias e Enoque. Elias foi transformado numa carruagem de fogo e Enoque foi arrebatado. Esses 3 homens, biblicamente, a sua alma não foram para o inferno. Por que não foram? Porque o seu corpo não se decompôs. Agora os demais, sim, que para você entender que o inferno é real, Salmo 16, verso 10, o salmista diz, você vai entender quem foi que falou na boca do salmista Davi: Senhor, não deixa a minha alma no inferno, e nem seu santo ver a corrupção. O apóstolo Pedro, após se converter realmente, parece perante o Sinédrio para depor, no seu depoimento, no verso 27, capítulo 2, Diácono dos Apóstolos diz: Senhor, não deixa a minha alma no lado, nem seu santo ver a corrupção. Agora no verso 31, do capítulo 2, do mesmo ato dos Atos dos Apóstolos, estava falando, nessa previsão, estava falando de Jesus Cristo, presta atenção, que a sua alma não ficou no inferno, porque ele nunca se corrompeu. Mas, capítulo 4, verso 9 de Efésios: aquele que mesmo subiu, foi aquele que mesmo desceu. Ele desceu aonde? Nas profundezas do inferno. Quem? Jesus Cristo. E lá ele pregou em cadeia. Capítulo 4, verso 6, da segunda carta do apóstolo Pedro, ele pregou para todos quanto que debaixo da lei, porque não havia salvação perante a lei. Ali ele resgatou. Agora os demais, que daqui não foi resgatado, que não aceitou a pregação que Jesus pregou lá dentro do inferno, os demais estão tudo as suas almas lá no inferno. A ponto, pode falar. Pastor, quando Jesus foi crucificado, quando ele expirou, os 3 dias que ficou sepultado, ele desceu ao inferno. Desceu, pregou para as almas que estavam encaminhadas, Jesus. e todos que aceitaram, ou seja, mas nem todos aceitaram, né? Nem todos aceitaram. Quem dera se todos aceitassem. Aí a sua alma desceu do inferno e pegou em cadeia. Observa que dentro desse texto sagrado, parabéns, isso mesmo, questiona a pergunta, que é bom. Lá, quando ele esteve lá no inferno, ele pregou, e para vocês entenderem, dentro do capítulo 27, e verso 52 de São Mateus, presta atenção, Jesus expirou, houve uma ressurreição. A Bíblia não cita quantos mil que ressuscitou. Não houve uma ressurreição. Os santos ressuscitaram. E no verso 35 do capítulo 11 de Hebreu, as mulheres receberam eles em casa na ressurreição. Você vê que é um tempo muito difícil, nós estamos de parabéns. As mulheres, os homens chegaram em casa, eles olharam para a mulher e disseram assim: não, eu almejo morrer novamente, eu quero morrer.
Eles almejaram ser torturados novamente, ser dilacerado novamente. Eles já tinham sido mortos terrivelmente. Mas por que eles almejaram ter uma melhor ressurreição? Porque aonde que eles estavam? Eles não estavam no céu. Eles não estavam no paraíso. Foram mortos novamente. Mas pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, as suas almas estão lá no paraíso, descansando. Agora os demais estão todos no inferno, e não no lago de fogo. Por que no lago de fogo? Ele vai se tornar bilhões, bilhões, pior do que o inferno. O lago de fogo, ele vai se tornar bilhões e bilhões. Por quê? Pode falar. Explicou o profeta Isaías que foi morto cerrado, foi Isso. cerrado ao meio. Isso. E quando ele morreu, não foi para o céu. Biblicamente, se você buscar a lei, de Malaquias para trás, de Malaquias para Gênesis, só esses 3 homens que a Bíblia respalda que estão no céu, mesmo na lei: Moisés, Elias e Enoque. Aí você tem que classificar, porque na lei, como que ia ser salvo se o paraíso não estava aberto? Aí alguns teólogos, que é bom ele falar isso aí, alguns teólogos pegam do capítulo 16 e verso 23 de São Lucas. Inicia o verso 18, mas ali, estando no ato, ergueu os olhos. Só que tem que observar um detalhe, que o verso 42, 43 de São Lucas, ali está falando que estava no fogo, lá eles não tinham chamas, vivo. E no inferno não tem ninguém em chamas, no lago do fogo, não tem ninguém. Então essa parábola, que é comparando uma coisa com a outra. A alusão, né, que o senhor faz ali na parábola, já uma espécie Isso que eu ia falar agora, é tipo, comparando uma coisa com a outra. Por quê? Sendo de Abraão, se você procurar no grego, no hebraico, no latim, você vai ver que ele há uma diferença. Sendo de Abraão, você pode observar que ele estando no lado, ele olhou. Só que Abraão também, na lei, ele não foi para o céu. Isso aqui que nem ele falou. O pastor nosso falou, o pastor Rômulo. Você pegar no grego é parábola, que é comparando uma coisa com a outra. E isso Jesus pegou Abraão, que é o pai da fé. Capítulo 12, verso 3 de Gênesis. Todas as famílias são benditas em Abraão. Aí o que acontece? Ele pegou um pobre, mendigo, por causa do povo judeu, que são multibilionários. Você não vai achar judeu pobre. E para ser rei em Israel, você tem que sair um pouquinho do contexto daquela pergunta que foi feita. Você pegar o histórico mesmo, para ser rei em Israel, quando Jesus veio como peregrino. Jesus não tinha formosura nenhuma, estatura nenhuma. Eles rejeitaram Jesus. Capítulo 1, e verso 11 de São João. Veio para o que é seu, e os seus os rejeitaram. Agora, quando Jesus pega essa parábola, não está dizendo que Abraão na lei estava lá no céu. Não estava lá no céu, porque Abraão é o pai da fé. Pela fé, eu e você, nós estamos sabendo que o céu existe, Jesus existe, Deus existe, e que nós sabemos que o inferno existe, nós estamos desviando dele para não entrar dele, para não estar lá após a morte, não. Voltando ao texto original, o inferno tem bilhões e bilhões de pessoas lá estando. Jesus entrou lá, pregou. O que saíram foram as suas almas para o paraíso, capítulo 12, verso 3, verso 2, verso 3 e verso 4 da carta de Paulo aos Coríntios. No terceiro céu, lá está essas almas. Agora, vai haver 2 ressurreições. Eu vou simplificar que eu não consigo finalizar com o tema só. Uma ressurreição que vai ter, para a igreja sair,
as almas vêm, todos vêm. A terra dá o corpo lá que lá estão, o mar dá lá o corpo que lá estão, ressuscitarão com o corpo incorruptível. E a igreja será transformada no seu corpo e ambos juntos vão para a boda do Cordeiro. Essa é a ressurreição do santo, para ir para um lugar, bilhões e bilhões e bilhões e bilhões, melhor do que o paraíso. Para a eternidade não tem fim. Agora, vai haver a segunda ressurreição, parte B, do verso 2 do capítulo 12 de Daniel. Os que estão no pó da terra ressuscitarão para a vergonha e o desprezo eterno. Capítulo 5, verso 28, verso 29 do Evangelho de São João, a parte B. O que fizeram mal, o que estão no sepulcro, ouvirão a sua voz. O que fizeram mal, ressuscitarão para o desprezo e a vergonha eterna. Eles vão ressuscitar. As almas estão lá no inferno. 12:7 de Eclesiastes, o espírito está com Deus. 3:19 de Gênesis, o corpo foi para a sepultura. 12:2, a parte B do versículo do livro do profeta Daniel, ou seja, a carne já não existe mais no pó da terra, mas quando a alma sai do inferno, bilhões e bilhões de almas saem do inferno, o espírito vem, a terra vai dar a matéria, e eles vão ressuscitar. Eles vão ressuscitar para passar porque o Senhor, o nosso Deus, ele é justo, né, pastor Edson? O nosso Deus, ele é justo, né? Então, assim, o nosso Deus, ele é justo. O que acontece? Graças a Deus. Então, irmãos, o nosso Deus, ele é justo, quer dizer, ele vai dar a todos os seres humanos o direito de um julgamento, independente de que ele vai para o inferno ou para o céu. Né? Então, quer dizer, mesmo o cara que morreu no pecado, a alma dará conta da sua carne, né? Ele vai para poder passar por um julgamento, ainda você vai ser condenado, mas você vai passar por um julgamento para mostrar que o Senhor é o justo juízo que naquele dia dará o destino a cada um segundo as suas obras. Sabe, comentando essa pergunta e também essa participação sua, meus parabéns, até eu enalteço o pastor Ronda, que é muito gostoso, o nosso pastor participar, também como nosso irmão que Deus abençoe, participa, pergunta. Capítulo 3, verso 16, a parte desse versículo de Malaquias, diz: há um memorial diante do Deus dos exércitos. Ou seja, Deus não vai julgar de qualquer maneira, não. Tudo quanto que você faz, que eu faço, deixar de fazer, agora há uma diferença. A igreja, o que morreram salvo, eles não vão ser julgados, a não ser para receber galardão. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 9, verso 10. Aí, tudo quanto você faz, as suas orações, as suas visitas, os seus jejuns, as pregações, as aulas, então você vai ser julgado, mas não para ser condenado, mas para receber galardão. Agora, os que estão no inferno, eles ressuscitam, olha, de corpo, alma e espírito, mas um corpo imortal, um corpo que não morre. Irmãos, confesso a vocês, vai ser triste demais. Pai estará ajudando o filho, que você tem que ficar. Filho estará ajudando os pais. Pastores, pregadores estarão julgando pessoas. Esse ponto está no memorial de Deus, não vai escapar ninguém. Nesse dia, vai ser um dia muito triste. Judas 14 e Judas 15. Vai vir um
os anjos com seus milhares de santos para julgar os ímpios. E até os anjos caíram para ser julgados. Agora, abre as vossas Bíblias. Assentado mesmo. Pega ali o de Apocalipse. Eu vou simplificar, porque mesmo que eu queira, eu não consigo, mas pode fazer pergunta, meus irmãos e irmãs. Nós vamos participar junto com vocês. Você vai pegar o capítulo 20 de Apocalipse, verso 11. Eu quero finalizar com vocês o verso 15. E quero mostrar para vocês que tem gente no inferno e que não tem ninguém lá. Eu quero mostrar que nessa teologia que está saindo, está entrando aos seus alunos, e há muitos já estão nessa teoria que não tem ninguém no inferno, não vai haver nada de fogo, não vai haver nada. Irmãos, quem dera se eu tivesse errado, como porta-voz de Deus, como embaixador de Cristo nesta noite, se eu tivesse errado, mas eu não estou errado, porque eu sou embaixador de Cristo, sou porta-voz de Deus pela sua palavra. Capítulo 20, verso 11 de Apocalipse, preste atenção. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achava lugar para eles. Preste atenção, verso 12. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Verso 13, capítulo 20 de Apocalipse. E deu os mortos que nele havia, e a morte, e o inferno. Presta atenção. Deram os mortos que nele havia. Não tem ninguém no inferno. Como que não tem ninguém no inferno? O verso 13 do capítulo 20 de Apocalipse é categórico de dizer os mortos que estão no inferno. Como que não tem ninguém no inferno? Continuando o texto sagrado. E foram julgados, cada um segundo as suas obras. Então, no verso 13 do capítulo 20 de Apocalipse, tá? Agora vamos para o verso 14. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Agora classificando: o inferno e a morte foram lançados no lago de fogo. Quer dizer, então o inferno não é lago de fogo. Continuando o texto sagrado, a partir do versículo 14, do capítulo 20 de Apocalipse. Esta é a segunda morte, e aquele que não foi achado escrito no livro da vida foram lançados no lago de fogo. Agora, irmãos, se você pegar capítulo 9, verso 50, se não me falha a memória, o verso, já vou conferir, mas parece que é verso 50, o verso 52, vou até conferir junto aqui, capítulo 9, do Evangelho de São Marcos, que diz assim, ó, verso 50, bom é o sal, mas se o sal se tornar insulso, insípido, com que o adubareis? Tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros. Presta atenção, se você pegar o verso 43, do capítulo 9 de São Marcos, aqui Jesus é categórico de dizer sobre o inferno e o lago de fogo. Quer dizer, quem está no inferno vai para o lado do inferno. Agora, quando se fala o verso 50, a questão do sal, você vai entender. Olha só o que vai acontecer no lago de fogo. Você vai fazer um panelão de comida, não vai? Faz um panelão de comida para 100 pessoas.
Então esse panelão, você vai ter que saber o quanto de sal você vai colocar. Você vai fazer um pouquinho de comida, só um pouquinho. Você não vai colocar um tanto de sal, que nem no panelão, você vai colocar bem pouquinho. Aqui, sabe o que vai acontecer? O que mais praticou maldade aqui na terra, o que mais vai sofrer no lago de fogo. Silêncio, igreja. Matou, prostitui, adulterou, não se arrependeu, não se converteu. Foi ruim para a família, foi ruim para o esposo, foi ruim para a esposa. Ah, é? No lago de fogo. Vai estar lá. Em vida. Aqueles terror que estavam com a massa, cortava a cabeça das crianças, sair jogando bola, brincando com a cabeça. É terrível, pastor. Ele não tem noção do que vai ser para ele. Ele não tem noção. Ele é cruel, hein? Judas Iscariote é um dos que mais vai sofrer, porque ele foi o assassino de Jesus Cristo. Ele sabe disso. E mesmo assim, teve a oportunidade de se arrepender e não se arrependeu. Na verdade, é aí a predestinação, né? Na verdade, se arrepender, ele pode até ter se arrependido, na verdade. Mas ele se suicidou. Ele se suicidou, isso que eu ia falar. Ele se arrependeu, na verdade, só que ele se suicidou. Ele não teve humildade de se apresentar para ela, de confessar o pecado dele. Para consumar seu arrependimento, né? É só que aí ele se suicidou, ele nem suicida, não tem arrependimento. Aí não tem salvação, já vai direto para o inferno sem fazer curva, né? Porque é direitinho, né? Eu te falo isso aí. E você vê que dentro, após o juízo final, lá está quem? O lago de fogo. E lá a pessoa será jogada no lago de fogo. Mas só que é interessante. Você acha que Deus vai permitir o ser humano, a sua imagem e semelhança, ser jogado no lago de fogo? Muitos teólogos aí, não falam teólogos, não escatologistas, eles acham que eles pregam, né, já ouvi, dizendo que não, jamais Deus vai permitir a imagem e semelhança dele ser lançada no lago de fogo. Quem eram os anjos? Porque caíram dois, eles eram anjos, eles eram lindos. Você tem noção, cara? E você um pouquinho fora, capítulo 17 de Ezequiel. 2 fatores levou os querubins a se revelar no céu: a sua formosura e a sua sabedoria. Ele era lindo. Ele se tornou um bicho horrível. Você acha que Deus ia lançar Lúcifer e os anjos no inferno sendo bonito? Agora você acha que vai ser lançado no lago de fogo uma mulher bonita, um homem bonito, que nós somos bonitos? Não, vai ser transformado em bicho. Irmãos, nós não temos função. Eu já vou terminar. Não quero pagar o tempo do que vai ser esse dia. Vai ser terrível. Agora para pensar na lógica. Um dedinho que a gente queima, dói, né? Um dedo que a gente queima, dói, né? Agora imagina uma pessoa, um ser humano, no lago de fogo, eternamente queimando e não morre. E aquele fogo semelhante ao fogo que derrete o ferro, né? Aí